Uma pessoa diz que tem sonhado muito com uma amizade que ele perdeu. Era a sua melhor amiga. Então, a amizade é assim mesmo. A amizade dura enquanto existe um motivo para ela existir. Se esse motivo se afasta ou desaparece, a amizade acaba. Quem procura amizade são pessoas inexperientes, porque aquilo que é real é o amor, não a amizade. Agora, o amor é uma coisa que não tem motivo. Então a gente vê que é amor porque ama sem motivo, ama sem querer nada, ama sem receber nada. O amor não tem motivo, compreende? Então, se a gente tem algum motivo para amar, não é amor. O amor não tem motivo. E é isto que a gente deve procurar. E não a amizade. A amizade é uma coisa que acaba na hora que acaba o motivo daquilo tudo. Agora, buscar um amor sem motivo, amar por amar, isto a gente tem que estar bem coligado com o segundo raio, tem que estar bem coligado com a alma do sistema solar, que é amor. E como nós estamos neste sistema solar, estamos no lugar do amor, mas precisa ver o que nós entendemos por amor. E as pessoas vivem centenas de vidas e não percebem isto. E fazem uma grande confusão com as suas relações. E esta pessoa gostaria de saber qual é a nossa percepção sobre a lei da atração. Então, existe atração entre coisas correspondentes, coisas que se correspondem. E isso chama-se atração inferior. Agora, atração superior não tem nada a ver com isto. Atração superior é algo que está dentro da sabedoria do amor. Então, a atração inferior é essa que as pessoas têm. Um é atraído pelo outro porque se correspondem em algum ponto. Agora, a atração superior é aquilo que vem do amor, que não tem motivo. A humanidade precisaria ir transcendendo esse estágio humano, porque o estágio humano chegou num ponto que não tem saída para a humanidade. Ou a humanidade transcende isto, ou durante a purificação da Terra vai haver mesmo uma seleção. Agora, dentro deste sistema solar, a energia básica é o amor. E as pessoas perguntam, mas onde posso ver amor? Olhe para o Sol. Pergunte para o Sol o que ele quer de nós. Pergunte para o Sol se ele tem alguma razão para brilhar. Pergunte para o Sol se ele vai deixar de brilhar porque você não o ama. Se ele vai apagar porque a humanidade não compreende, porque a humanidade não sabe o que ele é. Olhe para o Sol. Você veja, aconteça o que acontecer neste mundo, o Sol está lá. Da mesma forma, nascendo, tendo poente, iluminando, esquentando. É só olhar para aquilo e procurar ser assim. É muito simples. Agora, buscar exemplos aqui é uma coisa um pouco complicada. Complicada porque entra num nível de misturas e que a gente acaba não sabendo mesmo o que é o amor. Mas olhe para o Sol também é símbolo do seu eu interno. O Sol é o símbolo da sua alma, do seu coração, da sua mônada. O seu Sol interior corresponde àquele. Então você olhe para ele como uma referência e veja como ele faz, o que ele é. E aí depois comece a olhar para o seu interior. Aí você já sabe o que você está procurando. Você não está procurando uma ilusão. Você está procurando um sol lá dentro. Certo? E uma pessoa está perguntando: que diferença há entre eu me entrego e eu me rendo?
ela encontrou essas duas expressões em um símbolo, na explicação de um símbolo. Eu me entrego e eu me rendo. São duas palavras que se usa muito no caminho espiritual. Parece a mesma coisa, mas acho que não é, não. Quando eu me entrego, eu faço isso espontaneamente. Eu faço isto porque devo fazer, eu faço isto porque é o meu caminho, eu devo me entregar. É uma entrega. Eu me rendo, é como eu demorei muito para me entregar e as coisas foram piorando. E a uma certa altura eu me rendo. Mas isso são impressões subjetivas, né? No fundo, parece que é a mesma coisa. Eu acho que não é, não. Então, uma pessoa que se rende é porque ela não aguenta mais de não entregar-se. Aí é como acontece uma série de coisas, ela tem que se render. É quase compulsório isto, não tem outro jeito. Entrega não. E a entrega mais valiosa é aquela que a gente realiza quando está tudo bem. Está tudo bem, não há nada incomodando, está tudo perfeito, eu não tenho nenhum motivo para sair de nada, aí que tem valor. Aí eu entrego tudo isso, entendeu? Eu entrego tudo isto. Eu não quero saber disto, eu quero evoluir, quero servir, então eu me entrego. E a entrega mais autêntica é aquela quando você tem o que entregar. Não entregar a sua miséria, entregar a sua solidão, entregar o seu mal-estar. As pessoas estão bem, quase em cadeira de rodas, aí se entregam. Não, é um assunto um pouco sério, que as pessoas ficam com um nozinho, então a gente ri um pouco que compreende melhor. Então, não chegue ao ponto de ter que se render. Entregue. E aí você vai ver o que acontece. E uma pessoa está dizendo que existe um mandamento chamado não matarás. E que Jesus comia peixe. O não matarás existe em vários níveis. E enquanto o homem não deixar de matar nos níveis mais evidentes, simples, concretos, ele não percebe o que é o não matarás em níveis mais ocultos, mais internos. Então nós praticamente, às vezes, matamos o dia inteiro, mas nem percebemos, porque matamos para comer. Então isto é tão primário que você acaba não tendo sensibilidade para perceber quando está matando outras coisas. Então este não matarás depende da consciência da gente. Depende da consciência. Agora, há seres, não nós, não? Há seres de uma consciência que não está nesta terra. Há seres que estão numa consciência na qual não há morte. Então, num certo momento, para fazer união, ou para falar em união entre os homens, então, ali, alguém que está além da vida e da morte, comeu peixe. No sentido de fazer união. Ele não estava cometendo falta alguma, que para ele, aquele peixe não estava morto. Porque a vida não se extingue. Agora, tinha importância para ele comer peixe? Não. Porque ele sabia que não existe morte. Ele vivia que não existe morte. Senão o que ele fez teria sido um suicídio. Se entregar para ser crucificado, não? Para ele não existe morte. Para ele existe uma situação na qual se faz um certo trabalho, mas não morte. Ninguém morreu na cruz. Falando dele, não? Dizem que ele morreu na cruz. Como morreu? Porque não existe morte. Fora do corpo, estava tão vivo quanto antes. Então, há uma consciência para a qual não há morte. E para fazer aquela cena, para fazer aquele ritual, era a forma do mundo compreender
que se queria dizer. E claro que usando um símbolo muito antigo, porque aquilo que aconteceu naquela ceia é um símbolo muito antigo, milhares de anos que se faz aquilo, de outras formas. Então ele usou um símbolo que era conhecido, do qual fazia parte o peixe. E para ele não estava comendo nada morto, estava no sentido daquela união. Agora, para nós sim, para nós sim. Para nós, se você vai pescar, você está matando um animal. Você está tirando a vida de um animal, porque você não está na mesma consciência. Então, para você é diferente. Não está na mesma consciência. E assim por diante. A pessoa está perguntando se o anjo da guarda é o que chamamos de eu superior. Não. O anjo da guarda é da hierarquia angélica e cada um de nós tem um deles que nos acompanha. E o eu superior somos nós mesmos, na quarta dimensão. Somos nós mesmos como alma. Como eu superior, estamos na quarta dimensão. Como eu supremo, estamos na mônada, no nível monádico. Então, ego humano, eu superior, eu supremo. São 3 níveis nos quais nós vivemos. E como colaborar mais e mais conscientemente com o anjo da guarda? Então, você precisa considerar que ele está presente. Você precisa considerar que ele está ao seu lado, que ele está presente, porque ele não precisa ser lembrado. Ele sabe e está sempre disponível. Qual a relação entre os pássaros e os anjos? Então, parece que os pássaros são uma vida na linha angélica. Então, pode ser sim que os pássaros entrem na linha angélica e não entrem na evolução humana, como os demais animais. E se os nossos anjos da guarda permanecem os mesmos através das nossas encarnações? Sim, é sempre o mesmo. E como podemos nos submeter à cura interior em Figueira? Estando em Figueira. Você está em Figueira, se você estiver muito tranquila, você já está se submetendo à cura interior. Agora, se estiver agitada, ou se estiver aqui com a cabeça em outro lugar, mas se você estiver aqui inteira e tranquila, você está na cura interior. E se nós poderíamos falar um pouco a respeito do reino das águas. As águas estão neste planeta para conduzir e para armazenar cargas magnéticas, além de outras tarefas que ela cumpre e outras utilidades que ela tem. Esse manto líquido, que é uma grande parte do planeta, transmuta forças densas da aura da Terra. Então, a água está sempre transmutando os mares, os rios, etc. E a água, com a sua presença e com o seu volume, ela está atuando profundamente no equilíbrio do planeta. Então, quando nós estamos jogando água fora, quando estamos não respeitando a água, estamos poluindo a água, nós estamos mexendo com o equilíbrio do planeta. Agora, para nós, ela representa, também uma referência de maleabilidade e de adaptabilidade. A água se adapta aonde ela deve ser colocada. Nos ensina isto. E a água também é muito maleável. Se nós a observarmos bem, pode ser que aprendamos alguma coisa, de ver como ela se comporta. E ela tem um grande poder renovador. Não sei se a gente já observou, mas a água é muito renovadora. Tanto assim que quando nós usamos água em certos tratamentos, em certos banhos,
ela nos ajuda numa renovação. Na nova terra, depois da purificação geral, as águas passarão por uma mudança, isto é, muitas águas serão absorvidas e outras aparecerão, e outras surgirão. E as águas que surgirem vão ter propriedades que as atuais não têm. Será uma nova água. Assim como haverá uma nova humanidade, haverá uma nova água. E a água que aparecerá, ela vai ser naturalmente curativa. Mas curativa exatamente da forma como a humanidade vai precisar. E é o Centro Aurora que está cuidando, que está acompanhando esta renovação da água para uma próxima etapa, para depois da purificação. Se existe alguma diferença entre oração verbal e oração mental, é uma diferença só de forma. Você pode estar orando com a mente ou estar orando verbalmente. O que faz diferença é como você ora, isso sim, mas não a forma. Então, duas pessoas podem estar orando a mesma oração, do mesmo jeito, e uma está orando mais, outra está orando menos. Depende do que ela está colocando na oração e de como ela está orando. Mas, tanto a oração verbal quanto a mental têm o mesmo valor. Quem dá o valor à oração é quem está orando. Se ele ora inconscientemente, ou distraidamente, ou mecanicamente, isto tudo de nada vale. Então, é a forma de orar, é o que faz a oração. Além, naturalmente, do conteúdo dela e da letra. E qual é o sentido dos monges rasparem as cabeças? Bem, isto simboliza humildade, simboliza entrega, simboliza despojamento, simboliza eles se ocuparem menos do corpo, porque se não tem cabelo já é um alívio. Isto é o lado evidente. Agora, no equilíbrio do universo, quem raspa as cabeças está equilibrando os que vivem nos cabeleireiros. No equilíbrio do universo. Todas essas coisas que fazem com os cabelos, tudo isso no universo é equilibrado por aqueles que raspam a cabeça. Mas isso já é uma interpretação pessoal. A pessoa está perguntando se há jovens que acreditam que devem exercer a maternidade como tarefa, estão no caminho certo? Bem, nós estávamos fazendo um estudo outro dia, uma partilha, e estávamos dizendo que ter filhos é uma tarefa, não? Na realidade. E que nem todos têm esta tarefa. Aliás, a maioria não tem esta tarefa, tem outras tarefas. E esta pessoa, então, está fazendo esta pergunta por isso. E se uma pessoa acha que ela tem esta tarefa, se ela está no caminho certo. Bom, se ela está correta achando, se ela teve um sinal para isso, se ela está segura, então ela está no caminho certo. Agora, se ela imaginou que tem esta tarefa, a nossa imaginação é muito perigosa, né? Vocês sabem disso. A imaginação é muito perigosa. Então, quando a gente imagina algo, é bom pedir confirmação. Pedir confirmação, aguardar os sinais, porque quando a gente quer mesmo ter confirmação, o sinal vem. Uma pessoa sonhou que aqui, durante o encontro de oração, havia um grande dormitório com muitos colchões e em cada um deles havia ao lado uma mala. E na parte central do dormitório havia uma grande pilha de malas, mas não havia pessoas no local. Agora, quando ela entrou, ela viu que a sua mala e a sua bolsa haviam desaparecido. O que isto quer dizer? Então, as malas no dormitório podem estar representando os hábitos e os costumes que a gente traz para cá.
Então a gente como se trouxesse as malas. E isto fica no dormitório. E a dela havia desaparecido junto com a bolsa, é porque algo dentro dela dissolveu alguma coisa que ela trazia como bagagem. Porque seria muito importante se nós, ao entrarmos em um centro espiritual, entrarmos em um local de cura interior, ou entrarmos em um local de resgate, que a gente entrasse sem bagagens, simbolicamente. Seria muito bom para a pessoa se ela deixasse tudo lá fora, o que ela traz como bagagem. Não falo de bagagem física, falo daquilo que ela traz. Se ela deixasse tudo lá fora, porque aí a energia não gastaria tanto tempo para ir aliviando a pessoa, para depois poder trabalhar com ela. Então, se nós mesmos deixamos tudo lá fora, nós já entramos mais preparados para a energia nos trabalhar. Esse é o sentido do sonho. Pessoa pergunta: como fazer para chegarmos à consciência superior? Então, o mundo superior e a consciência superior é formada por uma energia do nível divino. A consciência superior não é o mesmo nível desta consciência que a gente usa aqui. Esta consciência que a gente usa é a consciência humana. A consciência superior, que nós chamamos de consciência superior, é aquela que está no nível divino. O nível divino está nos limites do nível cósmico. E como é que nós fazemos para chegar nesta consciência? É à medida que nós vamos aperfeiçoando o nosso ser. Ninguém chega na consciência superior de repente, nem quando quer. A gente vai chegando na consciência superior à medida que aperfeiçoamos o nosso ser. O nosso ser é mental, é emocional, é etérico-físico, é alma. Nosso ser é muito complexo e muito completo também. E na consciência superior nós vamos entrando quando aperfeiçoamos este ser. Não tem outra forma. Nós podemos idealizar a consciência superior, podemos querer, podemos amá-la, podemos querer chegar lá, mas se você não se aperfeiçoa, você não sai do lugar, você não sai do nível em que está. Então, é se aperfeiçoando que a gente vai se encaminhando para a consciência superior. E uma pessoa está perguntando a respeito do tempo e como fazemos, não, para lidar com este tempo. Bom, para lidar com este tempo você tem que se organizar, se programar e olhar o relógio e controlar o seu tempo, não é? Agora, ninguém precisa ficar escravo deste tempo que é usado aqui, que nós chamamos de tempo planetário, né? Que é um tempo material, um tempo baseado nos movimentos da Terra, do Sol, é um tempo material. E nós estamos condicionados também por esse tempo. Agora, nós podemos viver neste tempo planetário, podemos nos organizar neste tempo planetário, mas não precisamos ficar escravos dele, não. Porque existe o tempo do universo, que é outro. Existe o tempo real, que é outro. O tempo real não tem dia, não tem noite, não tem ano, não tem estação. O tempo real não é este que a gente conhece, que a gente vive e que é ilusório. Este é um tempo que não existe. O que existe é o tempo real. Agora, o tempo real é preciso que a gente, para senti-lo, ou para a gente ir estando nele, ou para ir vivendo no tempo real, que é um tempo que não passa, para você ir vivendo isto, você teria que estar se cuidando, não, de forma que estar sempre atento, estar sempre conectado com seus níveis internos, porque dentro de nós já o tempo é outro. Quando vocês dormem, vocês veem que em poucas horas do tempo material passam-se meses, anos nos sonhos. E vocês veem que nos sonhos, em um segundo, acontece muita coisa
que aqui no tempo material não pode acontecer. Então nós conhecemos outro tempo. Quando dormimos, quando sonhamos, conhecemos esse outro tempo, que não é exatamente o tempo real, é o tempo dos sonhos, mas é outro tempo. Então a gente sabe que existe outro tempo. E ficamos escravos do tempo planetário, achando que estamos ficando velhos, achando que somos jovens, achamos tudo isso, ficamos escravos destas coisas porque não conhecemos o tempo real. E embora a gente esteja sempre olhando para o relógio, internamente nós podemos estar no tempo real. E se você sabe que existe outro tempo, sabe que você vai experimentando, vai buscando, pensando na sua alma, pensando na sua mônada, você vai entrando num outro tempo, num outro ritmo. E aí então você vai descobrindo que neste tempo material, planetário, você não vai precisar mais estar com pressa, você nunca vai chegar atrasado em lugar nenhum, você nunca vai chegar adiantado, você não se sente envelhecer. Quem envelhece é seu físico, não você. Seu corpo, mas não você. Você não acha que está ficando velho, você não acha que está vivendo muito. Quando chega na hora de desencarnar, você não acha que está morrendo. Enfim, o tempo real nos influencia em muitas coisas, embora a gente não possa vivê-lo aqui. Podemos vivê-lo experimentando em alguns momentos. Mas para isso precisa que a gente não acredite neste tempo terrestre. Que a gente não acredite neste tempo que passa, neste tempo concreto, neste tempo que a gente vive. É uma questão de atitude nossa diante da vida. E é uma questão de nós estarmos vivendo na nossa consciência e não vivendo só aqui fora. Porque a nossa consciência também não está nesse tempo material. Nossa consciência não está em tempo algum. Nossa consciência está fora do tempo, está fora do espaço. Para nossa consciência não há tempo nem espaço. Você é que molda a sua consciência de forma que ela acha que está dentro de uma sala, por exemplo. O meu corpo pode estar dentro desta sala, mas eu não estou dentro desta sala. Eu não me sinto entre estas paredes. Não me sinto com este teto em cima de mim. Este é meu corpo que está aqui, não eu. Então, é um outro tempo, é uma outra coisa. E nós precisamos estudar estas coisas. Precisamos nos abrir para sair da vida comum. Precisamos nos abrir para sair desta mente comum, porque isso tudo é uma coisa mental também. Bem, mas vamos entrar no nosso assunto de hoje. Para nós começarmos a trabalhar com isto, é preciso que a gente se entenda sobre o que é consciência crística. Porque esta palavra crística tem também outras conotações que não tem nada a ver com isto. E o que é consciência crística? Então, a vida única, o único, ou Deus, como vocês quiserem chamar, tem emanações. O único tem emanações. E uma dessas emanações é a consciência crística. A consciência crística é uma emanação do único. É um dos aspectos do único. A consciência crística não é tudo. A consciência crística é uma emanação do todo, do único. E o todo tem outras emanações, não só a consciência crística. A consciência crística é a segunda emanação do todo. Primeiro tem a primeira, depois vem a consciência crística. E esta consciência crística, o que é isto? Pode-se chamar da força de Deus, a força do único. Então nós podemos chamar de consciência crística, podemos chamar de força do único, é a mesma coisa, só deu outro nome. Agora, e o que é o espírito crístico? Que a gente sempre usa esses termos, mas não sei se a gente pensa bem o que é isto. Então, consciência crística é essa emanação, isto é uma consciência. Consciência crística é uma consciência, que você pode estar nela, mais ou menos. Ou pode não estar. Se não estiver, você está fora de uma grande parte de Deus. Agora, espírito crístico.
Espírito crístico, usa-se a mesma palavra crístico porque os idiomas são muito pobres. Mas consciência crística é uma coisa e espírito crístico é outra. Então, esta consciência é uma emanação. O espírito crístico é o estado em que você entra quando participa desta emanação. Aí é o espírito crístico. Então você pode ter consciência crística e espírito crístico. São duas coisas diferentes, não é a mesma coisa não. Agora, o que significa que um ser humano possa encarnar a consciência crística? Porque nós podemos encarnar a consciência crística. Significa que o ser humano entrou em contato e ficou em contato com a força e a vontade do único. Então, ele está encarnando aquela consciência quando ele entrou em contato com esta vontade do único, com esta consciência crística, e ficou lá. E ficou na força de Deus. Essas coisas não são da terceira dimensão. Para isto, nós temos que atuar na quarta dimensão, na quinta dimensão e assim por diante. Mas na quarta dimensão, que está logo depois desta, nós já começamos a fazer estas experiências. Não na terceira, na quarta. Então, esta mente superior nossa já pode estar lá. Nosso coração já pode estar lá. Mas, aqui na terceira dimensão e nesta vida material, não, porque você aqui se mantém até bem separado, não é? De tudo isto que está lá nos outros níveis. Nós que estamos interessados em oração, não precisaríamos nos estabilizar um pouco mais nesse estado de oração, nesse estado de busca interior, nesse estado de estarmos nos dirigindo para os planos superiores, não é isso que é oração, que a gente entende por oração? Que nós estamos nos dirigindo para esses planos superiores, que nós estamos buscando esta vida superior, então estamos orando. Nós que estamos interessados na oração, teríamos que saber que hoje é muito importante sim orar. Mas hoje, quem ora a serviço deve saber que trata-se de orar e de transmutar. Porque há muitas pessoas orantes e que começam a transmutar, mas não sabem o que é isto e se sentem muito incomodadas. É que, se você está orando, você está se ofertando. E quando você se oferta incondicionalmente, você vai receber coisas para transmutar. Então, se você está orando de verdade, se você está orando mesmo, você está transmutando hoje. E assim como a oração bem feita, a transmutação automaticamente torna-se a tarefa de um grupo de oração. Torna-se a tarefa de um grupo de serviço. Porque apenas nós começamos realmente a orar, começamos a transmutar. E o que é transmutar? O que significa transmutar? Porque muitos de nós aqui neste momento podem estar transmutando, sem saber, sem ter consciência disso. Porque não somos nós que queremos transmutar, é que começamos a transmutar. Se você quer transmutar, você vai se sentir mal. Porque a transmutação é interna, ela vem de dentro, e ela, para ser uma transmutação bem feita, para ser uma transmutação real, a nossa alma está participando dessa transmutação. Aí sim nós podemos servir transmutando. E não vamos ficando doentes transmutando, vamos ficando todos doloridos e tudo isso que fica mesmo transmutando. Agora, quando você está transmutando, porque tudo está bem correto e tudo, eu estou falando dos casos normais, né? Não estou falando de casos especiais. Então, se você está coligado com sua alma, se você tem uma vida de oração, você não está só orando, você está transmutando também. Você está fazendo o trabalho de transmutação. E
A transmutação, nesse sentido, significa a mudança da energia em um ambiente, em uma pessoa, em um grupo, em um planeta. É uma mudança na energia. A energia muda, a energia se transforma. Isso chama-se transmutação. Então, aqui nesta sala, poderia ter originalmente uma certa energia. Nós entramos aqui, começou um trabalho de transmutação, porque agora, enquanto estamos tratando deste assunto, por exemplo, pode estar havendo uma transmutação. Pode estar havendo uma transmutação de tudo aquilo que são vibrações de outros assuntos. Este assunto pode estar transmutando muitos assuntos que estavam aqui no plano mental, quando vocês entraram. Então, vocês entraram aqui, entraram com as suas mentes, entraram com tudo que vocês são, e aqui formou-se um aglomerado mental. Agora, dependendo do que acontece aqui, isto vai sendo transmutado, compreende? Se nós nesse momento estivéssemos falando de partida de futebol, isto aqui estaria mais pesado do que estava. Mas como nós estamos tratando de um assunto evolutivo, o que estava aqui está sendo transmutado. Está sendo transmutado. E vai mudando tudo isto aqui. Isto vai mudando. Vai mudando a energia disto aqui. Percebe o que é transmutação? Então, se você está orando, e se você, com aquela oração, não está criando coisas mais densas do que havia ali, a sua oração está transmutando. A sua atitude ali está transmutando. Então, um ambiente onde há um grupo de oração é um ambiente que está sempre limpo. Sempre limpo. Porque ali há um contínuo trabalho de transmutação. Isso nós chamamos de transmutação energética. Então, aqui neste momento, deve estar acontecendo uma transmutação energética. Se um ou outro pensamento pesado sai por aí, de reação ou de qualquer coisa, a própria transmutação que está vendo vai transmutando aquilo. Então, acontece uma transmutação aqui dentro. Quando nós saímos, isto aqui deve estar limpo, se nós nos mantivermos transmutando até o fim. Agora, se em vez de transmutarmos, de estarmos elevados, em vez de estarmos com a mente elevada, se nós não estamos com a mente elevada, aí as coisas vão se misturando. E aí a gente sai, a sala não está limpa. Enfim, quando nós estamos alinhados, ou quando estamos orando, ou quando estamos com uma certa intenção, nós estamos transmutando. Podemos não saber o que estamos transmutando. Normalmente não sabemos, não. Não sabemos. Não sabemos porque não somos clarividentes, não sabemos o que estamos transmutando. Não somos sensitivos, não podemos sentir o que estamos transmutando. Não, somos pessoas normais. Então, podemos sair de um ambiente e deixar aquele ambiente muito melhor do que quando nós entramos. Agora, se nós saímos e deixamos a parte material também em ordem, se as cadeiras não ficam todas fora do lugar, se o chão não ficou sujo, se não acontece nenhuma coisa barulhenta, aí essa transmutação é muito mais durável. Ela permanece mais tempo, porque ela é mais consistente. Mas se nós nos levantamos, deixamos todas as cadeiras espalhadas, saímos falando, gritando lá fora, isto aqui ficou um caos, do ponto de vista da energia. Bem, os seres orantes vão aprendendo estas coisas. Devem aprender estas coisas. Devem aprender estas coisas porque os seres orantes têm todas as condições, pela própria atividade que eles estão desenvolvendo de orar, eles têm a possibilidade de atuar como um bom canal de transmutação, onde quer que eles estejam, fazendo as suas orações, ou se eles continuam orando, quando a oração acaba, se a gente continua orando, a gente está transmutando sempre. Então, um ser orante pode se aperfeiçoar muito. Um ser orante pode crescer muito no seu trabalho, porque não é só oração. É a oração que transmuta. É ele que transmuta.
E ele se mantém através da oração. A oração é um grande suporte, porque a oração também transmuta. Você está orando, se você está orando mesmo, a oração sai por aí agindo, criando, transmutando. Então, isto é a transmutação que está coligada com a oração. Agora, nós entendemos também por transmutação não só a mudança da energia, a transformação da energia, como deve estar acontecendo nesta sala. Mas transmutação, os nossos idiomas são muito pobres, então usam a mesma palavra para coisas diferentes. Não é como o sânscrito. Então, a transmutação também pode ser não uma mudança na energia, mas pode ser uma troca na nossa energia. Tira a nossa energia e põe outra. Não mudou. Foi trocada. Isso também é chamado de transmutação. E isto é usado para a transmutação de mônadas. Isto é, nós somos uma mônada encarnada. E esta mônada, pela transmutação, pode, tendo terminado o seu trabalho dentro do nosso corpo, ela pode transmutar. Ela pode sair e entrar outra mônada. Agora, isto é a lei, isto sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, só que, segundo informaram, nesse período que estamos vivendo e até terminada a transição da Terra, o trabalho de transmutação monádica está suspenso, em geral. Então, quem achar que está sendo transmutado agora está iludido, porque esse trabalho está suspenso. As hierarquias não estão fazendo isto por enquanto. Porque entre a saída de uma mônada e a entrada da outra, tem um 10 milionésimo de tempo aí, tem um espaçozinho. Não fica completamente preenchido. Uma mônada sai, a outra entra. É muito rápido. Tanto assim que o ser que transmuta não percebe. Mas por que está suspenso? Porque existe um pequeno intervalo que a gente não percebe, mas existe. E as forças involutivas, segundo estamos informados, e as forças involutivas estão fazendo um trabalho muito especial neste momento. Então, qualquer frestinha que a gente deixe por ali, elas podem entrar. Nós não nos preocupamos com isso. Sabemos disso, mas continuamos abrindo portas para elas. Não frestinhas, portas. Mas as hierarquias não são como nós. E como as hierarquias sabem, as hierarquias que cuidam disso, sabem que se houver uma transmutação, fica uma frestinha, suspenderam a transmutação. Porque não vão, com a ação delas, colocar uma força negativa dentro de um corpo. Então, é por isso. Mas logo que passar esta temporada de forças negativas soltas, e eu estou falando isso também para a gente se comparar com as hierarquias. Porque as hierarquias, sabendo que por aquela frestinha não deve entrar uma força involutiva, suspende o trabalho de transmutação, e nós que escancaramos as portas para tudo que é involutivo, sabendo que é involutivo. Então, isso são coisas que quem ora e quem faz grupo de oração, quem cuida de oração, deve saber, deve colocar no seu conhecimento. O trabalho de transmutação que é inerente. A própria oração já está transmutando. Então, hoje, estamos sempre transmutando, porque há muita necessidade de transmutação no planeta. Então, todos aqueles que se dizem a serviço, sabem que estão transmutando. Sabem que estão transmutando. Agora, não precisa se queixar porque está transmutando, não precisa estranhar porque está transmutando, não precisa se admirar de entrar num lugar e encontrar coisas para transmutar, porque o serviço é este hoje. O serviço é orar e transmutar. Serviço básico, serviço fundamental. E vai ser assim cada vez mais. Então, quanto mais nós entregamos a nossa vida, as nossas atividades, as nossas ideias, os nossos planos, quanto mais nós entregamos isto para o nosso eu interno,
mais nós não teremos que nos preocupar com transmutação. Já sabemos que estamos transmutando e vamos transmutando. E Ele é que está organizando isto. Ele que está organizando. E nessa organização, às vezes, nós podemos ser poupados em certos momentos, porque vamos necessitar daquela energia dali a pouco. Se isto é regulado por dentro, acontece uma sábia dosagem aí. Agora, se nós começamos a colocar nossa mente aí, não me responsabilizo por mais nada. Agora, se nós estamos realmente entregues, se nós não temos guardado no bolso nenhum planozinho para a nossa vida, se estamos realmente entregues, o trabalho de transmutação é maravilhoso, porque o eu interno faz isto. E você tem a plena consciência de estar servindo, porque está transmutando, está trabalhando sempre. Claro que isso fica entregue à sabedoria interna do nosso ser, porque nós não sabemos até que ponto o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, astral, mental, vão suportar um trabalho de transmutação. Por isso não deve ser organizado pelo ego. O ego deve estar se ocupando de estar unido com o eu interno. E o resto deixe. Quem fez esse exercício transmuta o tempo todo, sai pela rua transmutando. Agora, quem não fez esse exercício, encontra uma coisa lá fora, fica com dor de cabeça, porque não é capaz nem de transmutar a dor de cabeça. Entendeu? Não é nem capaz de transmutar aquilo que lhe dá dor de cabeça. Vocês não conhecem pessoas que nunca têm dor de cabeça, nunca têm nada dessas coisas? Sim, porque ele transmuta. E às vezes não dá para transmutar tudo. Mas a gente não se preocupa, porque isso está entregue. Enfim, assim como a oração está entregue, a transmutação deve estar entregue. Agora, quem ora deve saber que o outro serviço muito importante nesse momento é a transmutação. Então, hoje em dia, precisava que nós assumíssemos de forma mais adulta o nosso trabalho de oração. Nós teríamos que estar mais adultos diante desse trabalho. Porque eu sei que muitos de nós estão orando, muitos de nós oram. Todos não sei, mas muitos de nós oram. Aqueles que oram teriam que estar mais adultos diante disto. Por isso é que eu estou trazendo todas estas coisas. Para ajudar, para colaborar, para que a gente assuma esse trabalho de oração como gente grande. Porque através desse trabalho de oração, muitas coisas que nós podemos não ter consciência nenhuma delas estarão acontecendo. Estarão acontecendo mesmo. Não tem dúvida, porque tem muitas coisas atrás disso. E como a necessidade do planeta é imensa de resgate, e como a necessidade da humanidade é imensa de redenção, nós não fazemos ideia da necessidade de redenção que nós temos. Nós não fazemos ideia, nós não temos consciência de quanto precisamos de redenção. Porque as nossas mochilas são de milhões de anos, hein? Que está aí aguardando o dia da transição. Então, existe aí um processo de ajudar o indivíduo a ter mais controle sobre a sua vida, ter mais controle sobre o que ele é. E com isso, nós estaremos preparados a estar muito à vontade em outras dimensões. Agora, vai depender do grau de nós termos nos desenlaçado dos planos terrestres. Porque nós pensamos, não que já desapegamos de muitas coisas, que nós já estamos libertos de muitas coisas. Não estamos, não, senão não estariam dizendo isto para nós. Mesmo aqueles de nós que se sentem desapegados, trabalhem o desapego. E vamos ver se entramos em oração de outra forma. Entramos em oração com tudo isto. Afinal, eu estou num universo que eu não conheço, que eu não sei nada dele. Onde será que eu estou entrando se eu começo a orar mesmo? Muito bem.
Agora, esta pessoa que perguntou o que é um grupo de transmutação, é um grupo que se reuniu para se colocar disponível para transmutação. Pode não ter uma mão sobre o que vai acontecer, mas ele é um grupo de oração, ele está ali orando, e ele pode ser também um grupo para transmutação, disponível, disponível. Não são todas as pessoas que servem, hein? Eu não estou sugerindo que todos os grupos de oração se transformem em grupo de transmutação, porque não é todo mundo que serve para isso, não. Então, nós somos todos, se somos grupos de oração, se somos seres orantes, somos transmutadores em potencial. E quem sabe, se grupos de oração podem assumir o trabalho de transmutação, se lhe couber fazer esse trabalho, porque a gente pode se oferecer e assumir e não acontecer nada. Mas aí já estamos bastante organizados, não para não criarmos essas expectativas. Mas pode ser que algum grupo que esteja prestes a se ampliar numa direção maior, pode ser que algum grupo, sim, tenha condições de dizer, bom, eu estou orando, já que estamos orando, vamos transmutar. E pode ser usado para transmutação. Não ele vai transmutar, vai ser usado para transmutação se tiver que ser usado. Veja a necessidade que nós temos de ter consciência do que estamos fazendo. E de quem está em um grupo de oração ter consciência de onde está. E não está ali para passar o tempo. E não está ali porque tem sistema nervoso abalado, então vai no grupo de oração para se tratar do sistema nervoso. A gente tem que ter uma outra consciência a esta altura. Nós não temos mais que nos comportar como crianças. Porque o que está no universo para nos ajudar e para ajudar a Terra e para ajudar a humanidade é algo nunca visto. Nunca visto nessas proporções. E nós teríamos que sermos mais adultos diante de certas coisas. Qualquer pessoa orando é útil. Qualquer trabalho de oração é útil. Mas pode haver grupos de oração que já tenham crescido, que já tenham ficado adultos e que possam não se restringir ao trabalho de oração, que já é um grande trabalho, um trabalho essencial. Mas quem ora pode estar transmutando, já está ali para isso. Está tudo preparado para ele transmutar. Basta ele poder, basta ter que ser e ele querer. Destas coisas, quanto menos se fala, é melhor. Quanto menos se fala nessas coisas, quanto menos se comenta, é melhor. Porque cada conversa sobre estas coisas pode ir desgastando o assunto. Eu digo isso para os organizadores dos grupos de oração. Tem certas coisas que a gente nem conversa sobre elas. Que quem tem que ser, chega lá, já é, já está, já sabe, olha um nos olhos do outro, já sabe que é aquilo, pronto. Não tem conversa. Enfim, vamos mudar de nível, vamos dar um passo, não? Vamos dar um passo. Porque já somos fiéis ao trabalho. Somos fiéis, somos persistentes, fazemos isso há muitos anos. Mas agora tem toda uma conjuntura em volta da Terra que pode nos dar possibilidade de estar servindo mais.